Legal. Pessoal, vamos falar então um pouquinho aqui vamos falar um pouquinho do TensorFlow Lite, tá? Até agora a gente trabalhou com o TensorFlow, né, normal, que é o nosso framework para a parte de treinamento. A ideia agora é a gente entrar um pouquinho, primeiro vou dar uma visão geral para vocês, o que é o TensorFlow Lite, tá? Ele é usado então para, como a gente falou, né, para converter, otimizar, fazer o deployment e fazer inferências no Edge. Eu vou começar a usar esse termo quando eu falo inferência no Edge. Funciona para tudo que é Edge, quer dizer, vai estar offline, mas poderia, não necessariamente TinyML. Lembra que a gente comentou, quer dizer, um Raspberry Pi, ele não é um TinyML. Por quê? Porque ele gasta muita energia, vamos dizer assim, ele não está na ordem aí dos miliwatts, né? Então, ele não funcionaria por muito tempo com uma bateria de pilha, por exemplo. Então, a gente não considera um Raspberry ou um celular, né, como TinyML, mas ele é um EdgeML, né? E tudo que a gente fizer daqui funcionaria para um celular ou para um Raspberry, o que é muito legal. Tem muita aplicação que você vai querer ter modelos mais parrudos, né, mas que vão funcionar em dispositivos relativamente baratos e que vão te resolver o problema em lugares que você não teria problema de energia, você tem problema de transmitir dados, você não quer transmitir dados, você quer resolver o teu problema, né, fazendo no teu edge, né, na tua borda, né? Legal. Pessoal, então vamos focar no nessa parte de conversão do modelo. Na primeira aula eu comentei com vocês, uma das técnicas que a gente usa, que o TensorFlow Lite usa uma vez que você treinou o teu modelo, ele, na verdade, quando você treina o teu modelo, né, o que a gente fez? Eu defini lá todos quantos neurônios eu vou ter, etc. E treinar o modelo significa calcular os pesos, né? Quais eram os pesos, né? Os weight lá, né? Os pesos das sinapses, né? Tanto bias quanto os Wzinhos e os Bzinhos. Né? Só que o pruning, na verdade, o que a gente analisa? Tanto para sinapses, que são as conexões, quanto os próprios neurônios em si, né? Quando você treina tudo, se vocês pegarem todos aqueles valores, lembra que a gente abria com o Neuron, né? E via tudo lá, eu treinei, deu 50 mil parâmetros, eu tenho 50 mil Ws. Se você pegar aqueles valores lá e fazer um histograma, você vai ver que eles estão muito concentrados, às vezes perto são valores pequenos, por exemplo. Eles não estão espalhados uniformemente por toda uma faixa ali, né? Que você está trabalhando. Então é interessante. E tem muito deles são muito perto do zero. Então o que acontece? Se o Wzinho é perto do zero, significa que aquele neurônio multiplica, né? Aquele neurônio vai entrar um valor. Lembra? A saída do neurônio é a entrada vezes o W, né? Somado com outro, somado com outro. Se o Wzinho é muito baixinho e o Bzinho também, pô, esse valor vai ser pouco relevante, né? Na camada seguinte. Então, simplesmente eu posso desligar isso. Então, fazer pruning depois que eu treinei o modelo é simplesmente procurar o que eu faço. O TensorFlow Lite faz automático, quando ele vai fazer a transformação, a conversão, ele procura neurônios que têm Ws muito pequenininhos e apagam eles. Tem toda uma outra técnica. Depois, se vocês quiserem, eu deixei aqui uma Introduction to Weight Pruning. Esse cara fez toda uma análise. Tem casos que você pode depois de treinado, você pode apagar um monte de neurônio e ele consegue depois fazer a inferência bem legal. Tá? Óbvio que você pode perder um pouquinho da precisão, mas às vezes eu estou falando, nós vamos mostrar aqui, precisão muito pouquinho que você vai perder. Então não tem muito problema. Tá? Não vai pegar muito isso daí. Tá? O segundo grande área que a gente faz para reduzir, para trabalhar com modelos menores, né, é o que a gente chama de quantização. A gente já comentou sobre isso. Então, basicamente, é reduzir a precisão dos números. Né? A gente tem, por exemplo, quando a gente faz o treinamento dos pesos, né, treinar um modelo é achar os Ws e os Bs. Né? Aí vocês viram lá, né? Os Ws são 0.0123, 0. Menos 1.32, 37, 40. Quer dizer, em geral, são float points de 32 bits. Né? Quantizar significa eu vou passar isso daí para 8 bits. Então, fazendo para 8 bits, né? Obviamente, se eu usava 4 bytes, né? Usava 4 bytes para representar um número, representar um W, se eu transformei isso em inteiro,
eu vou usar um único byte de 8 bits, vou usar um 4 vezes menor, 25%. Ele vai ser mais rápido, né? O modelo, obviamente, vai ser menor e vai ter uma melhor portabilidade. Sabe por quê? Porque eu tenho um monte de microcontroladores que não consegue trabalhar com ponto flutuante. Se você pegar, por exemplo, em geral, eu acho que, por exemplo, os M0, os Pico, por exemplo, né, os Raspberry Pico, né, que é o M0 Plus lá, ele não tem ponto flutuante. Se você pegar o Arduino Nano, o Sense nosso que a gente usa, ele tem ponto flutuante dentro, ele trabalha com ponto flutuante. Mas o IoT, não sei se existe dentro da família dos Nanos 33, tem um que é o IoT. Ele tem um Wi-Fi dentro e tal, e ele é um M0 dentro dele, um Cortex M0 Plus lá, né? M0. E aí, esse cara, ele não tem ponto flutuante. Então, se você programar, às vezes, se você não fez quantização, né? Um modelo que roda no Nano não vai rodar no Raspberry Nano Sense, que a gente usa aqui no curso, não vai rodar no IoT, ou não vai rodar no Raspberry Pico, não vai rodar em algum outro microcontrolador. E é muito comum os microcontroladores não trabalharem com ponto flutuante. Significa que melhora a portabilidade. Lembra que eu já tenho um problema de portabilidade com TinyML. E nesse caso aqui eu consigo uniformizar ainda dentro dos microcontroladores. Tá bom? Então isso é ótimo. Então o que eu estou falando? Só uma visão, para vocês olhar graficamente, né? Imagina que eu tenho aqui, né? Se você imagina que eu tenho todos os meus aqui, vamos supor que eu tenho cada pontinho desse aqui é um valor de W, é um peso depois que eu treinei. Vamos supor que eles estão variando desde um menos alguma coisa a mais alguma coisa, tá? Um valor mínimo a um valor máximo. Quantizar significa pegar esses valores aqui, pegar o valor máximo e associar a, por exemplo, 127, o valor mínimo a menos 128, tá? De tal maneira que eu vou pegar esse cara, vou associar com esse, vou pegar esse, aí você vai, pô, mas esses dois aqui tá bom, então esses dois vai valer um único valor aqui. Então é óbvio que quando eu faço isso, pode ser que esses dois caras aqui que eram separados, esses dois pesos, vão virar um peso aqui só, tá certo? No 28. Mas tudo bem, tá? Então é um trade-off que a gente fala. Eu vou perder um pouquinho da precisão, mas vou ganhar em portabilidade, em velocidade e em memória, que é o que eu estou querendo, tá bom? Tá? Só para você ter uma ideia prática, de realidade, tá? Por exemplo, se eu estou trabalhando, por exemplo, estou pegando 3 modelos aí, tá? O modelo Mobilinet V1, o V2 e um ResNet 50, tá? Rodei isso aí dentro de um. Estou pegando aí, por exemplo, ele rodou um modelo. Isso aqui é um sistema de imagem, um classificador de imagem, tá? É o Mobilinet rodando o Imaginet. Ele chega a 71%, 70%, 76% aqui, tá? Obviamente, é interessante que até deu um pouquinho menos aqui nesse caso específico. Mas olha, obviamente eu ganhei 6 pontos aqui, percentuais, porque esse cara é um cara muito mais pesado, tá? O ResNet aqui da Microsoft, né? E esses caras eram os Mobilinet, que já foram desenvolvidos para trabalhar em celular. Legal. Se eu fizer o que eu chamo de pós-treino e quantização, o que é? Eu treinei o meu modelo usando o normal que vocês viram durante o curso até agora, quer dizer, treinei, nem me preocupei, ele usou todo lá os pontos flutuantes da vida, né? E aí o que eu fiz? Depois que eu treinei, eu fui lá e fiz a conversão, né? Fiz a conversão para inteiro, de todos os Ws, tá? Olha só, pessoal, cai aqui, ó, 0,5% aqui, 0,5% aqui. Estão vendo? Quer dizer, ou seja, não chega a ser algo super significativo. Depende da tua aplicação de novo. Se tua aplicação suporta isso, beleza. Cada caso é um caso, né? E aqui no caso, então você vê, ó, é muito pouquinho o que cai aqui. Também eu deixei para vocês aqui depois um link, vocês vão entrar bem mais em detalhe nisso. E nunca esqueçam, pessoal, que vocês já devem estar acostumados agora, depois de 6 semanas de curso, né? 6, 7 semanas de curso aí. Toda aula eu deixo algumas coisas escritas lá com docs, né? Então eu deixei alguns documentos para vocês lá, entra um pouquinho mais em detalhes em tudo isso que eu estou falando aqui, tá? Para vocês terem, pelo menos, não é fundamental no curso, mas vocês tendo tempo, vale a pena ler, tá bom? Legal.
Bacana, pessoal. Então, vamos agora entrar um pouquinho mais embaixo, olhando esses dois caras. Lembrando que, então, a diferença do TensorFlow e TensorFlow Lite, basicamente, que o TensorFlow Lite ele faz quantização, pruning, faz mais algumas coisinhas lá de professor-aluno, então, mais umas técnicas, vamos dizer assim, para enxugar modelos, né? E aqui acho que dá para a gente entender um pouquinho melhor até das principais diferenças. Por exemplo, o TensorFlow ele tem uma topologia variável. Quer dizer, por quê? Porque ele é geral, ele é feito para mim treinar um monte de coisas diferentes. O TensorFlow Lite ele não é feito para isso, porque ele é feito para fazer uma função específica. Então eu não preciso desenvolver, o meu framework é muito mais enxuto, tá? Então uma vez que eu treino um modelo e vou usar o TensorFlow Lite para fazer a conversão, eu não vou usar o TensorFlow Lite para fazer treinamento, percebem? Então a topologia dele pode ser fixa, os pesos vão ser fixos, porque na verdade os pesos que ele trouxe de lá, ele vai só ou usa os pesos que chegaram para ele, ou ele vai fazer a conversão de quantização, tá certo? Então essas coisas é bem importante, né? O cara que trabalha com TensorFlow Lite, ele é um machine learning researcher. Por quê? Porque eu tenho que saber um monte de coisa, trabalhar com os hiperparâmetros, como é que eu faço tudo. O TensorFlow Lite é um cara que desenvolve aplicação. Eu vou pegar o que foi desenvolvido aqui no TensorFlow e vou só aplicar aqui. Esse cara só é feito para fazer inferência. Isso é muito importante, tá? Então, se a gente for olhar aqui nas três grandes áreas, né, quando eu estou falando desses frameworks, que é quando eu falo do modelo do software ou do hardware, né? Em termos do modelo, né, só isso, traduzindo isso que eu acabei de falar para vocês, né? Se eu for fazer treinamento, o treinamento é feito com o TensorFlow. Eu não faço treinamento com o TensorFlow Lite nem com o TensorFlow Lite Micro. Não é o normal. Tá? Existem exceções, não aqui. Existem, vamos dizer assim, exceções que você pode fazer treinamento dentro do microcontrolador. Existem frameworks que fazem isso para você ir melhorando o modelo ao longo do tempo dentro do próprio microcontrolador, mas não é o normal, não é o que nós vamos fazer aqui, e até hoje não é o normal, gente. Porque vocês viram que é complicado, é pesado fazer um treinamento. Então, o que nós vamos fazer sempre é treinar uma máquina grande e depois nós vamos passar, através do TensorFlow Lite e do TensorFlow Lite Micro, né? Os dois são parentes aqui, né? Para fazer inferência, tá certo? Então, o TensorFlow, por exemplo, ele consegue fazer inferência? Claro, a gente fez. A gente pegou um monte de figurinha no final, lembra? A gente testava para ver. Eu testei lá se a casa dava. Peguei um valor, montei quando a gente fez quando a gente montou o modelo lá do preço das casas de Boston no final, lembra? Eu peguei um tensorzinho lá, botei lá as características lá e fui ver quanto que dava o valor da casa. Né? Quer dizer, eu estou fazendo uma inferência. Eu estou entrando com um dado novo que eu chutei, peguei uma inferência. Né? As minhas fotos lá, quando eu fazia o modelo lá, eu fui lá no final, botei uma fotinha para ver se funcionava ou não funcionava. Né? É inferência, né? Eu testar o modelo. Né? A diferença é que o TensorFlow Lite e o TensorFlow Lite Micro, eles são desenvolvidos para fazer inferência na borda, né? E de maneira eficiente. Né? E, obviamente, o TensorFlow Lite Micro muito mais eficiente ainda. Né? Ele trabalha super específico. Né? Isso aqui também é legal, gente. Ops é o seguinte, o que é o Ops, né? Os operations, né? Models aqui, models. Por exemplo, vários que a gente usou vários. A gente usou Dance, a gente usou Conv 2D, a gente usou Flatten, né? Tudo isso, que é aqueles layers lá que a gente tinha, isso a gente chama de Ops, né? Eu tenho 1.400 diferentes, os max pooling da vida, eu tenho max pooling, eu tenho average pooling, todos aqueles caretas, né? Eu tenho, se você entrar no site do TensorFlow, existem 1.400 diferentes, né? O TensorFlow Lite só tem 130 e o TensorFlow Lite Micro só tem 50. Então é óbvio que limita bastante. Por exemplo, aqui eu tenho Conv 2D e 1D. Aqui eu só tenho Conv 2D. Então, mas eu não faço Conv 1D aqui, por exemplo? Faço. Né? Só que ele usa um 2D e adapta o 2D aqui. Tá? Então isso é bem importante. Aqui, obviamente, ele faz codização, isso aqui não está automático. Bom, em termos de software, né? Obviamente que o TensorFlow aqui e o TensorFlow Lite, eu preciso ter um sistema operacional, né? Para mim fazer, tanto para mim treinar quanto fazer a conversão, eu preciso rodar isso em cima do sistema operacional. Eu tenho que rodar em cima de frameworks. O TensorFlow Lite Micro, não.
eu vou pegar o TensorFlow Lite Micro, ele foi feito para mim colocar ele lá. Não, eu não estou falando da conversão do modelo aqui, hein, gente. Estou falando assim, uma vez que eu converto o modelo para o TensorFlow Lite. O TensorFlow Lite Micro, eles são as bibliotecazinhas que eu vou colocar dentro do Arduino, tá? E essas bibliotecas vão ser as responsáveis por pegar os dados de entrada, usar o modelo que veio convertido daqui e gerar uma saída. E isso daí eu não preciso de sistema operacional. Eu posso rodar lá no Bare Metal, eu vou rodar em cima vou usar lá o loop, dentro do loop do Arduino lá e vou botar o meu programinha. Não é necessário ter sistema operacional, tá bom? Obviamente, a questão de mapeamento de memória aqui vai ser importante, porque aqui, principalmente, a gente vai ter que ver onde da memória vai ser colocado, os ponteiros, eu vou ter que ver os tamanhos, é uma coisa bem importante aí. O outro não interessa. Bom, em termos de hardware, só para vocês terem uma ideia, né, a gente tem aqui, né, os tamanhos de modelo, nós estamos falando de os TensorFlow, os modelos em geral estão na faixa de megabytes, né? Quando transformam isso para TensorFlow Lite, nós vamos fazer um exemplo hoje ainda, vamos dar tempo tranquilo, né? A gente vai trabalhando na ordem de centenas de kilobytes e eu estou trabalhando na ordem de kilobytes pequenininho quando eu trabalho no TensorFlow Lite Micro, tá? Então aqui eu vou trabalhar desde modelos de vibração aqui com 10, 20 kilobytes, modelos de reconhecimento de voz aqui, de reconhecimento de palavras, né, com 30, 50K, de reconhecimento de imagem com 50, 100K, né? Então, a parte do tamanho binário dos meus modelos são bem otimizadas aqui, tá bom? E aqui, obviamente, temos de memória e tal, e aí, em termos de processamento, aqui funciona para tudo, obviamente, né? O TensorFlow vai rodar em uma máquina, no PC de vocês, vai rodar com TPU ou GPUs em geral, ou TPU, que são específicos da Google, né? O TensorFlow Lite, ele é feito para rodar em ARM Cortex-A, que é o normal, que usa o celular no meu Raspberry, né? E o TensorFlow Lite Micro o foco dele é em máquinas Cortex-M, tá? Ou dispositivos aí DSPs, né, para fazer processamento de sinais, controladores, etc. Tá? É importante vocês terem na cabeça, gente, quando a gente pergunta, acho que muitas palestras que eu dei, o pessoal pergunta, mas é legal, eu posso usar poxa, eu queria fazer um projeto, eu tenho um Arduino Uno aqui. Infelizmente, não. Tá? Por quê? Porque, no caso específico, a gente está trabalhando com o TensorFlow Lite Micro, todo ele é desenvolvido a partir de 32 bits. Então, se você tem um processador com 32 bits, beleza. Então, em princípio, todo ele é feito para 32 bits. E a partir daí, ele vai fazer melhor ou pior, dependendo da quantidade de memória que você tem disponível no seu microcontrolador. Tá bom? A CPU está mais relacionado com velocidade e quantidade de bits. Depois, a quantidade de memória que você coloca para montar o seu microcontrolador, né? Aí vai variar, tá certo? Legal, pessoal. Até agora, então, só para vocês terem, então, demos uma visão geral aí, né? O que a gente tinha... tudo que a gente fez até agora com o TensorFlow, que eu vou fazer, então, eu tenho vários métodos que eu vou fazer a otimização. Quando eu uso, só o fato de eu trabalhar com o TensorFlow Lite, eu já vou ter bastante de otimização aí, né? Automático dentro dele. E a quantização você pode fazer ou não, dependendo da tua necessidade, tá bom? O fluxo disso daí, pessoal, é o seguinte, a gente viu até agora. Eu treino os modelos usando o TensorFlow, aí eu vou usar o TensorFlow Lite para fazer a conversão, tá certo? Uma vez que eu faço a conversão, eu vou gerar um modelo que ele vai ser um modelo .tf-lite, tá? E esse modelo .tf-lite vai ser um modelo que eu vou fazer, que vai acontecer o deploy, né? Que vai ser levado para o meu microcontrolador, tá? Se você for ver, a Google coloca uma estruturinha um pouquinho mais complicadinha aqui, que, na verdade, eu não me preocupei muito, mas vocês lembram? Várias vezes a gente salvou modelos, né? Quando a gente pode salvar o modelo, quando a gente fazia lá save, model.save, lembra? Treinei o modelo, model.save. Eu disse, pessoal, vamos salvar o modelo aqui, vamos chamar de cifar10.h5. Quando eu fazia .h5, automaticamente, o modelo que eu treinei com o tf.keras, né, usando toda aquela tralha que a gente fez, ele gera um modelo encapsulado, tá certo? Um tipo de modelo,
E esse modelo, eu posso guardar ele, salvo ele, e eu posso, por exemplo, usar programas como o Neuron lá e ver as camadas, etc, etc. Ele monta, ele deixa tudo pronto. O default do TensorFlow Lite 2 é o que a gente chama Saved Model. Tudo juntinho, assim, ó, Saved Model. Quando você põe Save Model e não põe nada, e põe Save Model e o nome do modelo é só Model, Cifar 10, não escreve nada, na verdade, ele salva esse modelo num formato de file, e não num formato binário, num formato de dado. Ele salva isso aqui num modelo, o verde mais escuro, um modelo. Na verdade, ele separa. Ele diz, olha, está aqui, ele separa, vamos dizer assim, arquitetura, ó, isso aqui é esse modelo, ele tem tantas layers, ele tem tanta entrada, tanta saída, blá, 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 e ele separa de uma maneira bem simples, simplificando a explicação, e ele separa os pesos separa. Então você tem a arquitetura do modelo e os pesos separados. Lembra que quando a gente fez o Transfer Learning, eu pegava o modelo treinado, lembra? Lembra que isso que é legal. Pegava o modelo treinado, então eu tinha quando eu trazia o modelo nesse formato que eu trazia. Então ele dizia, vou pegar a arquitetura inteirinha de ponta a ponta, mas eu vou pegar os modelos, vou pegar os meus pesos que foram treinados só, por exemplo, até a parte final. A parte final que eu faço o flatten, depois faço o dense, lá lembra, no convolução, na parte de imagem, eu falei, eu não quero, isso eu vou retreinar com os meus dados, né? E vou manter os Wzinhos, os Bzinhos, que são os parâmetros que foram treinados lá pela Google no modelo principal, no modelo mãe que eu trouxe, né? Então, esse save de model, separando as duas coisas é importante. Mas tudo bem, eu podia ter salvado com Keras, depois quando eu faço load model, o que ele faz, ele quebra de novo para mim poder fazer. Mas enfim, seja de uma maneira ou de outra, você pode salvar das duas, ou no tal de concrete functions, que a gente não vai entrar no detalhe. Eu venho, então, uma vez que se eu salvei com esse cara aqui, eu preciso ler depois com esse cara para me trazer ele para cá, ou eu já salvei ele aqui, eu já tenho ele no meu processo, e eu venho aqui, converto, né? E aí ele vai converter numa coisa que a gente chama de flat buffer, né? Os dados estão de uma maneira que vão ser sumamente enxutas, simplificadas. Tá? E vamos ver na prática isso aqui, como é que funciona. Por exemplo, os nomes são bonitos, mas não é complicado. Nós vamos fazer na prática, mas eu queria só, antes de ir lá, fazer um walkthrough rapidinho com vocês aqui. Pessoal, quer dizer, ou seja, o TensorFlow Lite, ele já está aqui. Se você carregou o TensorFlow, ele tem o TensorFlow Lite lá dentro dele, quer dizer, um subconjunto dele. Então, por exemplo, instanciar esse conversor aqui, o que eu faço? Eu pego um modelo, tá? O modelo que eu fui lá, treinei o modelo, tá lá, o modelo que vocês treinaram, model.fit, treinei, bababá, não precisa nem salvar. Aquele model que está ali, que na verdade ele tá internamente, ele está separado, ele tem a arquitetura que você definiu, mais os pesos, né? Tanto que você pode, model.features, você vai abrir os pesos dele, né? Você consegue, model.summary, ele te mostra qual é a estrutura do modelo, né? Eu pego esse cara e falo, ó, eu quero pegar o TensorFlow Lite, vou usar o TF Lite Converter, a partir de um modelo Keras aqui, eu quero transformar ele, eu vou transformar e vou gerar o que a gente chama de esse conversor aqui. Então, por exemplo, isso aqui é um exemplo real, que é o modelo que a gente trabalhou, eu vou fazer de novo hoje aqui, que é o Cifar 10, que a gente fez lá com os desenhos. O modelo final que eu salvei, a gente pode salvar, se vocês forem olhar, se salvarem, olhem na máquina de vocês, vocês vão ver que o modelo ele pesa 2,1 mega. Tá? É o modelo com os 10, o modelo com os 10, com as 10 classes, né? Tá? Aí eu venho aqui, olha, instancia esse troço, converter.convert, esse cara que eu gerei aqui, eu simplesmente ponho convert, só fazer isso aqui, ele já gerou, pronto, automaticamente ele já gerou o modelo em TF Lite. Ele fez os plugins da vida, enxugou, tirou tudo aquilo que ele não precisava mais do modelo, porque ele sabe que esse modelo, a partir desse momento, esse modelo só vai ser usado para fazer inferência. Tá? Ele vem aqui dar uma informação que ele escreveu nesse lugar aqui. Tá? Beleza, aí eu posso vir aqui, vou salvar esse cara, eu vou salvar como ponto TF Lite aqui, né? Salvo esse cara. Aí vocês vão perceber que esse modelo, se vocês forem olhar na máquina de vocês, né, inclusive ele gera aqui, quando você salva, ele gera o valor aqui, esse modelo vai ser um modelo, por exemplo, de 673 kilobytes aqui. Mais ou menos um terço. Ó. Tá? Legal. Isso aqui, se eu venho caminhando do projeto, gerei o modelo, simplesmente faço isso para converter. Tá?
Obviamente, eu podia converter isso daqui num modelo já salvo. Então, por aquilo que eu comentei, eu poderia, vamos supor, nós vamos fazer, aliás, eu vou fazer isso hoje para não ter que retreinar. Tá? Eu venho aqui e defino, por exemplo, eu subo o meu modelo, né, que eu tinha, eu treinei ele, por exemplo, no outro dia, salvei ele na minha máquina. Né? Eu vim aqui, o que eu fiz? Subi o modelo, dei um upload do modelo para dentro do meu content aqui, né? No meu Colab aqui, onde você tiver, né? Aí fiz a mesma coisa. Só que agora, prestem atenção, né? Em vez de ser from Keras model aqui, ó, o que eu fiz? Primeiro eu fiz um load model primeiro, né? Eu vim aqui, fiz um load model desse cara aqui, carreguei esse modelo, aí sim ele carrega no modelo normal, aí eu venho aqui, faço from Keras model, aplico de novo, converti, tá certo? Mesma coisa. Gerei o modelo, vocês vão ver que o modelo é igualzinho do jeito que eu fiz anterior lá. Tá bom? Não muda nada. A única coisa que eu tive que ter um step anterior, que eu tive que ler o modelo, né, e converter o modelo no file, modelo tipo file. Tá bom? E quando você faz isso, você não fez quantização ainda, tá? Para fazer a quantização, por exemplo, o modelo mais simples de fazer quantização é o que a gente chama de Dynamic Range Quantization. O que é isso? É o seguinte, eu vim aqui, fiz o conversor, né? Peguei o modelo, gerei o conversor, mas antes de eu fazer a conversão propriamente dita para gerar o modelo final, eu faço uma otimização. Eu podia vir aqui fazer otimizar por memória, por latency e tal, latency, mas aí põe default, ele vai procurar para você a melhor opção aqui, e ele vai converter. Na verdade, o que ele está fazendo aqui, ele está passando os pesos, só os pesos, os Ws, para 8 bits. Tá? E com isso, olha só, eu consigo, nesse caso específico aqui, eu já reduzo de 673K para 177K. Se vocês. Aqui eu tenho 10 classes, tá? Eu trabalhei com 10 classes, que eu estou com, por exemplo, esse é um exemplo do Cifar 10. Se a gente usar o Cifar 10, aquele que eu fiz, por exemplo, lá no Ed Impulse, que depois vários fizeram, o João fez aí cachorro com cavalo, vários de vocês fizeram carro com avião, eu lembro que alguém fez tal. Se você for olhar aquele modelo lá, e vocês podem olhar, depois a gente vou dar uma olhadinha aqui, aquele, então, aqui deve dar mais ou menos, aquele lá já deve ser isso aqui por volta de uns 100K, mais ou menos, né? E 100K, mais ou menos, né? E esse cara aqui vai ser algo mais ou menos como 20K, alguma coisa assim. Quer dizer, esse cara já daria para você converter ele para dentro do Arduino para trabalhar sem nenhum problema. Eu conseguiria já fazer o Arduino funcionar, ler esse modelo aqui. Tá bom? Seria pequeno. Esse aqui já dava, mas fica no limite, que eu tenho 256. Lembra, eu tenho 256K. E eu preciso ter espaço para botar o TensorFlow micro lá dentro, o meu programinha. Não é só o modelo, né? Dentro da memória do meu microprocessador, eu tenho que ter mais coisa, não é só o modelo. Então tem que levar isso em consideração também. Tá? Mas beleza, então, para a gente ter uma noção. Pessoal, vocês vão fazer em casa depois? Um exemplo a gente vai mostrar. O que eu fiz? Eu peguei o Cifar 10 aqui, né? Olhei o modelo que ele gerou. Era o Cifar 10.H5 que a gente salvou na outra aula. Quando eu fiz o Cifar 10.TF Lite, né, que reduziu lá 1/3, eu vim aqui abri, por exemplo, eu peguei aqui o Full Connect e abri os pezinhos aqui. Você vê que os pesos estão todos em float point. E quando eu peguei esse último que eu fiz, que era o Quant 10 TF Lite aqui, eu vi que os pesos estavam todos em valor entre menos 127 e mais 127, tá? Então ficou bem legal, dá para vocês verem a redução de tamanho. Nós vamos fazer um exemplo agora. Só um walkthrough antes da gente entrar, só para vocês verem como funciona a coisa, tá? E pessoal, gerar o TensorFlow Lite Micro, ou gerar um modelo que vai ser lido depois pelo TensorFlow Lite Micro, que na verdade é gerar um buffer, gerar uma variável hexadecimal, tá? Eu vou pegar o modelo e aí você tem alguns métodos. Um deles é usar essa ferramenta do Linux, que é a XXD. E essa ferramenta aqui, XXD, o que ela faz? Ela vai pegar esse modelo que está pronto para ser rodado, né? Para ser rodado no Raspberry, por exemplo, né?
e ele converte esse cara, não vai mudar o tamanho, tá? O tamanho, olha só, o tamanho desse cara aqui, que era 177 kilobytes, quando eu fizer isso aqui, ele vai rodar 177 kilobytes. Mudou alguma coisinha, tá? Ele vai gerar esse buffer com esse monte de troço aí, né? Que vai ser o nosso modelo que eu vou utilizar para rodar no Arduino, tá bom? Pessoal, isso aqui é um esse snip de software é o recomendado pela Google para fazer. Então ele vai muda o texto para ficar, na verdade, fazendo bonitinho para a gente ficar mais fácil, tá? Usando bastante coisa aqui de Linux. Não importa muito, isso é uma receitinha de bolo mesmo. É só fazendo uma conversão desse modelo para esse modelo aqui. Eu posso deixar para vocês um programinha em Python que faz a mesma coisa, se vocês quisessem, para vocês, quem não quer usar o Linux, mas isso aqui, lembra, eu rodo o Linux de dentro do Colab, tá? Então não tem muito enrosco, né? Aqui eu estou fazendo a conversão, essa setinha aqui significa que eu pego isso aqui e vou salvar nesse arquivo aqui. E esse arquivo, o nome dele está aqui, que é o Cifar 10, tá bom? Pessoal, foi bem rápido, porque eu queria só mostrar para vocês. Nós vamos fazer agora, a ideia é pegar isso aqui pegar o tigre pela cabeça aqui, tá? Moçada, esse programinha, esse aqui é o que a gente fez. Deixa eu pular em cima melhor. Esse aqui é o nosso, lembra, o CNN do Classifier Cifar 10, babá, que a gente fez na outra aula, tá bom? Eu não vou rodar aqui de novo, porque eu não quero perder tempo, porque talvez se der um tempinho, eu queria também fazer, pelo menos fazer uma mostração de um exemplo que a gente vai ter, que a gente vai fazer depois para rodar dentro do microcontrolador. Mas enfim, eu vou fazer o seguinte: eu vou baixar de novo. Deixa eu conectar aqui. A parte inicial é o mesmo Cifar 10 que vocês já tinham, que a gente fez na outra aula. A gente fez uma aula aqui, depois a gente levou as imagens lá para o Red Impulse para fazer lá para vocês verem a comparação, certo? O que eu vou fazer é o seguinte: eu vou baixar, deixa eu chamar as bibliotecas, né, importar as bibliotecas. Eu vou para mim usar os mesmos dados aqui como exemplo, eu vou baixar o dataset e lembrando que se eu for usar eu tenho que fazer o pré-processamento, né? Eu vou ter que transformar. Aqui não precisa. Aqui não preciso fazer nada disso. O que eu preciso fazer? Eu vou usar só as de teste. Eu vou precisar dos nomes, né? Vou precisar dos nomes. Vou precisar dos nomes. Pré-processamento. O pré-processamento importante. Bom, vamos separar aqui. Se bem que separei aqui. E fiz os 255, 255. Beleza. Então tá bom. Então nesse ponto eu já tenho minhas testes, as imagens de teste estão aqui. Vou trabalhar só com elas, eu acho que já é suficiente. Lembra, só para a gente lembrar aqui, aí a gente viu o modelo, a gente criou arquitetura, né? A gente criou uma arquitetura, a gente treinou o modelo, né? Chegamos na Curious, lembra? Acho que era em torno de 0,68, né? Isso, ó, 0,68 eu comentei com vocês antes aqui, né? Aí a gente fez as análises, eu vou fazer de novo, né? Aí a gente previu os modelos aqui, né? A gente fez a previsão, tal. Fizemos um programinha para... Aqui é um programinha que a gente só viu para... isso aqui é legal, vamos lá. Essa primeira imagem, que era a imagem pré de zero, que veio, na verdade, lembrando que eu estou usando as de teste. Lembra que era o gato, que eu pensei até que eu não... Né? Ele era gato, ele falou que era gato mesmo, com 0,77. Depois, olha, aí eu falei, vamos num range que vai de 0 a 10, né? Pegando a imagem, então essa imagem de 0 até a 9. Aí o chip, né? Aí essa aqui era um chip, ele disse que era um truck, ele errou. Essa aqui era o avião, ele acertou que era o avião. Então, beleza. Então aqui a gente tinha, né? Tinha um automóvel aqui, que ele disse que era automóvel, beleza. Ele errou algumas, né? Esse gato ele errou, ele acertou. O sapo ele acertou, automóvel ele acertou, acertou tudo aqui, né? Até que acertou tudo.
Errou essa daqui. Por coincidência, essa aí, ele vai, ele vai acertar 68%, né? Algumas ele erra. Legal. Aí, olha lá. Pessoal, salvar o modelo, né? Olha só. Eu comentei um pouquinho isso para vocês aqui. Eu posso salvar o modelo aqui, né? Então, no TF Model, Model formato, né? Que ele vai guardar a arquitetura e os pesos. Né? E aí eu posso salvar ele como Keras, né? Com o sistema básico, ele usa esse padrão HDF5. Vocês podem, Hierarchical Data Format, vocês podem entrar lá na internet para ver. Isso é geral, é feito por se não me falha a memória, é um órgão americano de supercomputers que definiu esse formato para modelos grandes que eram rodados lá e, na verdade, o Keras usa esse formato, que é HDF, né? Hierarchical Data Format, e 5 é um padrão deles lá. Então, a gente salvei aqui, tá bom? Legal, beleza. E aí agora, então, uma vez que eu tenho o modelo, eu vou converter, tá? Então, aquele que eu falei, se eu estivesse trabalhando aqui, eu podia usar direto aqui o model, fazer aquilo que eu mostrei para vocês. Eu copiei aqui para levar para vocês lá, tá? Então, beleza. Nós vamos partir disso daqui, ó. Vou partir daqui, que eu vou subir o modelo a partir do que eu salvei. Só que eu não tenho nada salvo aqui, né? Então, porque eu não rodei o modelo. Então, vamos fazer uma coisa. Vamos vir aqui no Content. Eu vou vir aqui no Content, né? Ó, vocês estão vendo aí, né? Do lado direito. Eu vou vir no Content, tá? Vou fazer upload aqui, ó. Vou dar um upload. Vocês não vão ver agora. Vai aparecer na minha máquina, tá? Eu tô indo lá pro meu modelo que eu salvei na outra aula. Vocês devem ter aí também na máquina de vocês, tá? Que é o CIFAR 10. Ok. Salvou, não? Salvou. Salvou, tá aqui, ó. Estão vendo? CIFAR 10 model.h5, tá? Então esse aqui, que na outra vez foi o contrário, né? Quando você salva, ele salva aqui, lembra? Vocês apertaram aqui e fizeram o download, tá? Se alguém não tiver, não tem importância, pessoal. Depois vocês rodam, é só rodar rodar tudo que deve funcionar. Tá? Deveria. Então, olha só, vamos começar a fazer aqui, ó. Vou rodar essa célula, né? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando o model path, content papapá, que eu fiz aqui, ó. Peguei então o modelo daqui, trouxe para o model CIFAR 10 e fiz a conversão, tá certo? Aí eu vim aqui, peguei aqui, olha lá, converti, pôs para cá, né? E o que eu vou fazer agora? Eu vou salvar, tá? Olha aqui, ó. Ele salvou o modelo, tá? Então ele deve ter salvado, olha aqui, ó. Aí eu mandei ele salvar dentro do content, CIFAR 10 quant model, tá. Às vezes demora um pouquinho, eu abrir e fechar. Tá aqui, ó. Quant model. Pessoal, eu vou deixa eu fazer uma coisa, eu vou dar um download, ó, vou dar um download nele. Ele joga para minha máquina, ele joga para aqui, eu vou abrir o Neuron. Funcionou. Ah, beleza. Tá aqui, ó, tá tudo. Ah, não, pegou aqui. Ah, é esse aqui que eu tenho que pegar. Ah, não, é esse aqui, tá? É um antes aqui. Esse aqui é o final. O final ele não faz. Desculpa, tem que tinha pegado errado. Eu peguei esse aqui, então tá aqui, beleza. O W tá. Esse aqui, se eu pegar. Beleza, tá aqui. O que ele fez, ele quantizou todos daqui, então beleza. Então o que ele fez, passou tudo a menos 128 a mais 128. Tá bom? Então, legal. Então é isso que eu queria mostrar para vocês aí que ele faz, tá? Pessoal, então eu mudei daqui, ó. Eu tinha salvo aqui, né? Salvei o CIFAR 10 Quant 2, tá? Aí o que eu estou fazendo agora aqui é o seguinte, ó. Eu vim para cá e vou testar. Como é que eu vou testar? Né? Eu vou vir aqui e vou carregar um interpretador agora, tá? Vou carregar um interpretador. Ó, aqui a gente tinha feito o quê? Eu tinha o TF Lite, o TF Lite Converter, tá vendo? Eu tinha chamado o TF Lite.tf Lite Conversor. Quer dizer, eu chamei esse cara para gerar um conversor. Agora eu vou fazer o seguinte, beleza?
O que eu vou fazer aqui, ó, eu vou pegar aqui, olha, eu vou pegar vou chamar onde está o modelo que eu acabei de salvar, lembra que é o quantização model, o quantizado model 2 aqui, que ele está aqui do lado, ó. Então eu vou vir aqui, ó, eu vou chamar esse interpretador, bum, chamei o bicho. Aí, pessoal, eu vou ter que alocar os tensores. O que significa? Eu vou vir aqui e vou ver ele e vou criar, né? Para esse interpretador, eu vou dizer qual deve ser o tensor de entrada desse interpretador e qual o tensor de saída. O modelo é alguma coisa que entra e uma coisa que sai. Ele vai entrar um tensor, vai sair um tensor. Ele vai ter que entrar um troço, né? Olha, quando eu venho aqui, ó, input details, ele vai mostrar os detalhes do tensor de entrada. Ó, o tensor de entrada, o importante aqui é o seguinte, ó, ele vai ler um shape que é 1,32, 32, 3, tá vendo? Esse é a imagem que vai chegar nele. Isso é importante aqui, tá? E na saída, quando você rodar a saída aqui, ele vai na saída vai ser um array de 1 por 10. Eu vou ter 10 posições, cada posição vai ser o valor, né, da minha probabilidade de ser um dos 10, se é carro, se é sapo, se é automóvel. Tá certo? Legal. Aí eu criei um programinha aqui, ó, que ele precisa desse tensor index, que na verdade é esse valor aqui, na entrada é 0 e na saída é 17, ele precisa saber isso aqui, é detalhe interno dele, tá? Então eu puxo esse valor do index de lá, tá? Aí eu carrego e aí eu digo para ele qual que é como é que ele vai calcular a imagem. Aí, pessoal, olha só. Aí, image igual test image, eu vou pegar o seguinte, eu vou pegar uma imagem de teste lá, aquela primeira lá. Ó. Isso aqui eu peguei, lembra? Eu carreguei as minhas test image lá, certo? Eu tenho as 10 mil. Essa é a 0, tá? Se eu pegar um aqui, ó, aquele barco, esse foi o que ele errou, né? Ele errou? Então, pra gente fazer... Não, foi a lancha que ele errou. Ah, foi a outra. Então, é bom pessoal, pra gente depois ver aí. Legal. Tá aqui, né? Vamos deixar o 0 primeiro, só para quem sabe que o 0 é um gato lá. Então, vou deixar o 0 aqui. Então, a minha imagem, só chamei de imagem o teste 0 ali, que é o meu gato perto do pé. Né? Legal. Aí, olha só. Aí eu vou setar. Eu vou setar o tensor de entrada e vou chamar o interpretador. E vou obter a saída. Essa é sempre a sequência que você vai fazer. Tá? Aí fez aqui. Aí o que eu tenho aqui, ó, output details, né? O output details, eu vou, usando o interpretador de novo, eu vou obter esses detalhes de saída. Obtive aqui, basicamente, o que é? Vai ser um cara aqui, ó. Olha só, é um cara, eu tenho 10, é um tensor com as 10 posições e uma delas vai ser a maior. Acho que é essa daqui, né? É o maior valor. 0, 1, 2, 3. 3 é gato, não era? 3 era gato. Não é isso? 3 é gato. Né? Aí, aí, ó, só para vocês brincarem um pouquinho com o NP, só para sacanear um pouquinho. Isso aqui precisa tomar cuidado, que eu tenho 2 negocinhos aqui, tá vendo? Às vezes pode ter 3, mas na verdade é o nest, é o que está mais no fundo. Depende qual o tamanho dos arrays que você usou. Quando você tem, às vezes, vídeo, tem mais e tal. Quando você faz o squeeze, a única coisa que ele faz, ele mantém do mesmo jeito aqui, só que ele deixa só com um aqui, ó. Tá? Legal. Então, o meu output aqui vai ser o squeeze do interpretador, tá? Então, só fiz de novo aqui, tá? Só para chamar output. Então, eu tenho um array agora de uma dimensão só bonitinha, de 10 dimensões, né? Bonitinha. Aí eu chamei, ó, ImagePred, lembra que eu já tinha feito isso? É o argmax, né? Do output, quer dizer, eu vou pegar esse valor output, que é esse cara aqui. Quando eu faço o np.argmax, lembra? O que ele vai fazer? Quando ele vai pegar aqui e vai dizer qual é o índice. Vou separar isso aqui. Command M, tá? Eu separo, né? Vamos separar aqui. Quando eu faço isso aqui, ó, e vamos fazer aqui. Só para a gente lembrar, porque como a gente não rodou de novo, vocês podem não estar lembrando mais, né? Eu rodei hoje e lembrei. Ó, esse cara aqui, o que ele faz? Lembra? O argmax. Ele vai ver qual é o índice do valor máximo desse array. Que no caso era o 3, 0, 1, 2, 3, que é o 0,93 aqui, né? É o valor máximo.
Aí a gente tinha, lá eu tinha o class names, lá em cima, lembra? Foi um que eu executei aqui, ó. Tá aqui, por isso que eu falei, ó, esse aqui, ó, até class names, airplane, automóvel, birdcast, que é o 0 é airplane, o 1 é automóvel. Então eu vim aqui, eu tenho, quando eu faço o class name e botei o 3 aqui, que é o índice, ele diz que é um gato. Certo? O que eu tinha feito depois. Isso aqui eu não preciso mais. Tá? Agora, olha só. Eu fiz o seguinte. Legal. Mas eu quero pegar esse valor, porque é importante pegar esse valor aqui. Aí eu vim aqui e falei, ó, eu quero o seguinte, eu quero o output do ImagePred, que é o valor 0,93. E esse valor 0,93, pessoal, porque até então a gente não se preocupou muito com isso, certo? A gente só usou, lembra, o NPR Max, né? Que eu queria o índice para me saber se era avião, carro, gato. Mas lembra, a soma, se você somar esses valores aqui, ele vai dar 1, né? A soma das probabilidades do tensor de saída, que é o que está na saída do Softmax, na saída do meu classificador, a soma dá 1. Então, como eu peguei o valor mais alto, ele está dando a probabilidade daquele cara. Então, a probabilidade de ser um gato é de 93%. Ó, fiz um programinha aqui, ó. O que eu fiz agora? Tudo isso que eu fiz devagarinho aqui, ó, que é setei não sei o que, o input, setei o interpretador, pá. Eu fiz um programa aqui, ó. Set input tensor, ó, pegando uma imagem, pegando a imagem. Set inputs, pegando o interpretador, invocando, chamando a saída, fazendo o squeeze. Peguei tudo aquilo lá, fui pegando um por um e fiz um programinha. E mandei colocar qual é a predição e qual a probabilidade. Tá? Fiz um programinha. Quando eu fizer agora aqui, ó, aquela primeira do gato, olha lá. Então, esse aqui é um gato com probabilidade 0,93. Né? Se fosse a 1, é um chip com 0,99. A 2, né, que você tinha comentado, né? É um automóvel com probabilidade 0,91. Até achei que podia ser mais baixa a probabilidade. Quer dizer, ele pensou que isso aí, acho que é pelo jeitão que está a foto, não dá para ver mar, tá vendo? Então deve ser essa que deve ser a confusão. Em geral, os barcos, em geral, deve ter bastante barco com mar, né? Com um pouco de mar e céu. E esse outro está meio ruinzinho, né? Aí eu mandei rodar aqui, ó, para mesma coisa que a gente fez lá na parte de cima ali. Aí mandei rodar, só para a gente ver aqui, ó. Então eu tenho aqui, ó, gato com 93, navio com 99, automóvel. Ó, airplane com 1 até foi bem, né? Deer com 0,82, né? Ele errou. Frog 0,99, automóvel 99. Essa aqui é legal. O sapo, ele falou que era um bird, um passarinho com 54. Quer dizer, na verdade, foi bem baixa. Foi bem baixa, né? Essa aqui ele quase não achou que era gato. O gato com 0,71. Essa aqui ele não teve dúvida que era carro. Tá legal? Perceberam, gente? Então, legal. Quer dizer, inclusive deu muito parecido as probabilidades, poderia dar um pouquinho menos, mas vocês viram que na verdade é 1% menos. Nesse caso, como é 32 por 32, as imagens são ruins, eu quase não perceberia, né? Eu quase não perceberia. Mas beleza. Ó, tem mais 20% ainda, beleza. Como é que tá aqui? De carga também tá bom. E aí, pessoal, converter para o TensorFlow Lite Micro. Aqui eu fiz tudo de novo, só para. Não precisava, né? Mas vamos fazer. Se você saiu, foi tomar um café e isso aqui desligou, você perdeu tudo, certo? Então eu fiz tudo de novo aqui, né? Mas aqui não vai precisar, né? Então, vamos lá, eu carreguei de novo. Bom, eu podia chamar aqui, não importar de novo. Não precisa, porque está importado. Aí eu estou carregando de novo, carreguei aqui, ele carregou o modo. Bom, no caso, carreguei o modo, eu carregar, não tem problema. Aí eu venho aqui, ó, fiz a conversão pro TensorFlow Lite, né? E aí eu vim aqui, salvei, né? Só para a gente fazer os passos de novo, mas a gente não precisaria, né? O importante é que eu já tenho ali, né? Aí, o que eu preciso fazer é converter para um C-Array. A primeira coisa é carregar esse cara, porque ele não está disponível, o XXT não está no Colab. Então, eu vim aqui, dei um apt-get, o que ele faz? Esse é um comando de Linux,
ele vai carregar ele vai instalar o XXD. Se você fizer isso no teu computador, você faz uma... no meu computador não preciso fazer, porque eu já instalei. Você instala uma vez só. Tá? É o mesmo comando, você dá esse mesmo comando que você instala o XXD, pelo menos no Mac é assim. Acredito que se você usar o terminal do Windows vai ser a mesma coisa. Né? Então, testei. Vou testar em raiz. Tá? Então, depois eu passo o programinha também em Python para fazer isso, tá? Também que é... Só que é um programa mais complicado de entender, mas também dá para fazer. Então, aqui eu só instalei o XXD, que é o conversorzinho para converter esse cara aqui, né? Para converter o TensorFlow Lite, né? Para hexadecimal. Aí eu fiz aqui, ó. Então, a Cifar 10 Quant Model TF Lite está lá, o micro, o nome que eu quero aqui, e vou fazer a conversão. Fiz a conversão, beleza. Já deve ter feito a conversão. Está aqui, ó. Cifar 10 Quant Model. Tá. Você pode simplesmente, se eu clicar duas vezes aqui, ele vai aparecer aqui do lado. Ó. Olha lá. Vai aparecer. Tá vendo? Ó, ele vai estar aqui. Se precisar, você podia usar ele. Você pode simplesmente copiar esse cara, dar um copy-paste e levar ele para o Arduino depois, por exemplo. Tá? Então, é uma maneira de você fazer. Outro comando Linux, você pode, para você ver, aí ele vai, esse cat, ele vem aqui e vai olhar, você pode fazer o cat para qualquer arquivo que você tem aqui. Então, eu fiz o cat para o módulo TFL micro, que é esse endereço que eu tinha posto lá em cima, né? Quando eu fizer aqui, ele vai mostrar para a gente. Olha, importante, pessoal, no final, olha aqui, ó, ele te dá o tamanho desse arquivo, 177.232, tá? Essas duas informações a gente vai utilizar quando nós formos trabalhar com o microcontrolador, tá? Tá legal? Perceberam, gente? Que eu fiz aqui, né? Peguei o Cifar 10, fiz o modelo normal, procedimento normal, vim para cá e cheguei no modelo. Quer ver? Antes de fazer, eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Vamos para o Edge Impulse aqui, aquele que a gente fez na semana passada. Login. Lembrando que o da semana passada eu subi só duas classes, tá? Eu subi só duas classes. Cifar 10 aqui, ó. Vou abrir aquele que eu fiz com vocês. Pessoal, se vocês olharem aqui, olha só, no final da primeira página, vocês têm os dados de treinamento, que ele salva nesse formato. Se você quiser, você pode abaixar, ó, você pode abaixar os dados daqui, lembra? Né? Olha só, eu tenho aqui, ó, o modelo de classificação, tá? Que é o modelo que a gente desenvolveu aqui, ó. Se a gente for no classificador aqui, esse modelo aqui, ó 2conv, flat, dense, papapá. Esse cara que a gente gerou aqui, tá? Esse cara, lá no dashboard, né? Ele está disponível aqui. TensorFlow Lite, que é normal e ele foi gerado normalmente e não está quantizado, tá? Mas a gente tem um outro modelo aqui, que é um modelo quantizado com 13K, tá? Lembra, quando a gente vinha aqui, na verdade, quando ele roda o modelo para nós aqui, ó, ele vem aqui e já faz as duas coisas, olha. Ele tem um que é não otimizado, que é um float 32, e tem um que é quantizado. Então, na verdade, ele fez aquelas duas passagens que eu mostrei para vocês. Ele treinou o modelo, uma vez que ele termina de treinar o modelo, que se ele fosse salvar, seria salvar .h5, ele roda o TensorFlow Lite e gera um modelo não otimizado. E aí ele roda uma segunda vez, de novo, fazendo aquele default lá. Na verdade, ele nem faz o default, ele faz um outro que é full full, que eu vou mostrar no outro exemplo para vocês, né? Que é mais complicadinho um pouco. Mas é complicado entre aspas. Aqui vem dashboard. Tá? Então, aqui, ó, eu tenho, então, o modelo quantizado. Tá bom? Quer ver? Eu posso vir aqui, ó, e tá vendo aqui, ó, essa setinha aqui, eu podia vir aqui, ó,
baixar o modelo. Ele está baixando o modelo, baixou o modelo para o computador. Eu vou lá no Neuron de novo. Vou lá no Neuron. Vocês estão vendo o Neuron aí, né? Então, vem aqui, ó. Vou abrir o modelo. Eu vou lá de novo. Estou abrindo o modelo que eu acabei de abaixar. Acabei de baixar, ó. Tá aqui, ó. Ó o modelo aqui. Tá? Beleza. Lembrando algumas coisinhas, quer dizer, esse modelo, ó, né? Se eu pegar aqui, eu tenho output e tal, eu tenho, né? Lembrando, ó, ele tem só dois, né? Esse, você lembra? Eu fiz só gato e cachorro, né? Então eu tenho dois neurônios na saída, certo? Eu tenho dois neurônios na saída, né? Mas se eu pegar aqui, ó, por exemplo, se eu pegar, sei lá, esse aqui, e eu vou olhar aqui, ó, filter, ó, tudo quantizado, né? E, inclusive, se eu olhar o bias, eu acredito que também está quantizado o bias também, tá? Então, ele quantiza tudo, tanto os filtros, né, que são os que está feito, que está ligado aos pesos dos neurônios, quanto os bias, tá? Esse é o normal quando você quer um full, quando você precisa o menor possível. O mais fácil é aquele que eu acabei de mostrar para vocês, que já reduz para caramba, mas esse reduz um pouco mais ainda, né? Tá? Por exemplo, aqui no caso, ele chegaria, esse modelo aqui chegaria a 13 kilobytes. Lembra? Aquele com 10 lá, eu cheguei a 177, né? Que se eu fizesse do jeito que eu fiz, ele daria uns 20 e poucos kilobytes, que não é ruim, daria para rodar igual. Mas eu consigo reduzir até um pouquinho mais, tá? Pessoal, já estamos ficando no final da aula, não vai ser hoje, mas eu quero que vocês brinquem um pouco. Eu deixei para vocês aí. Deixa eu dar uma atualizada aqui. Estou com 19%. Pô, é que deu para dar aula, né? Ó, pessoal, se vocês forem olhar, eu só vou dar uma passada rápida aqui. Para quem já deu o Shinohara, eu sei que já leu o livro do TinyML, do Pete e do Dan. Existe o que eles chamam do Hello World do TensorFlow Lite Micro, tá? Que é você fazer o treinamento de uma onda senoidal, tá? E aí até a Google dá para a gente, ela dá uma ideia como é que a gente treinaria esse modelo. Tudo isso que a gente fez agora para o Cifar 10, eu deixei para vocês verem como é o treinamento. Então, esse programinha está bem legal, deu até uma mudadinha, melhorei algumas coisinhas, melhorei que eu digo, só de explicação. Para vocês darem uma. É legal porque dá uma revisão legal em tudo que a gente fez. E eu vou, para quem quiser, eu vou deixar uma liçãozinha de casa, que não obrigatória, mas que eu acho que é legal, porque depois a gente usar na semana que vem ou na outra, depende se semana que vem já tivermos com os kits e dá para a gente já brincar com isso aqui. Tá? Pessoal, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu vou conectar aqui, só para a gente fazer. Aqui a gente vai, eu só defino. Eu vou definir aqui que eu vou criar uma pasta modelos aqui, tá? Então é legal porque eu vou criar uma pasta modelos, tá? E aí depois eu vou salvar os meus modelos dentro dessa pasta modelo, tá? Então aqui, se eu vier aqui dentro do content, olha lá, eu tenho uma pastinha modelo que agora está vazia, né? E quando eu for gerar isso aqui, ela vai gerando, tá? Então eu vim aqui, ó, eu vou carregar eu vou carregar meus TensorFlow da vida, tranquilo, nada de novo, tá? Olha só o que eu vou fazer, pessoal. Primeiro, eu vou definir que eu quero gerar um dataset com 1000 pontos. O que vai ser o dataset? O meu dataset vai ser a entrada X, é um valor numérico agora, é um valor X. Lembra? Naquele primeiro exercício que a gente fez TensorFlow, a gente tinha 6x e dava 6y. Agora eu quero gerar 1000x e vou ter 1000y. Só que agora eu vou fazer uma coisa meio complicadinha. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar esses valores, estão aqui, ó. Eu tenho esses 1000 valores aqui, tá? Que são valores aleatórios, né? E só que não bem aleatórios, porque eles vão variando, mas eu defino que esses valores, olha só, eu estou definindo, eu quero fazer uma distribuição randômica uniforme, onde o menor valor é o 0 e o maior valor é 2π. Né? Eu carreguei uma biblioteca MET aqui, lembra? Podia ser NP também, tá?
2 matp, né, no tamanho dos samples. Então, o que ele gerou aqui? Ó? Quando eu olhei aqui o valor mínimo e máximo, eu gerei, então, um dataset de 1000 pontos que variam desde 0,0070, que é praticamente zero, até perto de 2π. Então, eu vou ter um conjunto de entradas que varia de 0 a 2π. Né? Legal, você pegar os 10 valores primeiros aqui, estão aqui, o valor vai para cima, para baixo, está tudo aleatório. Né? E já deu para vocês perceberem que o que eu quero fazer? Eu vou gerar aqui, ó, valores y, que vai ser o quê? Dado o valor desse x que eu entro, eu vou calcular o seno desse valor. Tá certo? Então, aqui, obviamente, como eu tinha valores de 0 até 6,28, mesmo que sejam embaralhados, né, cada valor desse tem um valor excluído. Sabe que é um período do seno. Em um período, o seno varia, né, de 0, ele varia de -1 a 1 uma única vez. Olha que legal. E aí eu plotei. Então, eu fiz uma sacanagem. Fiz uma sacanagem. Eu estou com um conjunto de entrada, que é meu x, de 0 a 2π, e tem um valor de saída, né, que é de -1 a 1, mas seguindo uma senoidal. Né? Para deixar a coisa mais bacana, a gente vem aqui e joga ruído aleatório, porque na vida real, nada é tão bonitinho. Então eu tenho um monte de pontos, que são pontos jogados aí, eu tenho 1000 pontos, que são pontos que vão variando, mas que eles variam do mínimo ao máximo, seguindo uma senoidal. E nós vamos querer fazer o quê? Eu quero desenvolver um modelo que consiga olhar para isso e gerar esse troço. Então, a primeira coisa que eu vim fazer aqui, eu vou vir aqui, vou splitar os dados, tá? Então, na verdade, eu usei aqui, ó, o que eu fiz foi, eu criei um X-Train, X-Test, para lá, eu fiz de 0 até 600, depois de 600 a 800, de 800 a 1000. Foi isso que eu fiz aqui. Então, eu criei aqui, ó, meus dados de treinamento, dos 1000 pontos, eu separei 600 para treinar, eu separei 200 para validar e separei 200 para mim testar. Tá? Então, se eu venho aqui, ó, se eu rodar só o validate, então aqui, ó, se eu rodar, se eu olhar, é legal, isso é importante para a gente ver o jeitão deles, né? Se eu rodar aqui o teste, ó, vermelhinho, então tá um jeitinho, tá um senoidinho ali. Né? Alguns mais ou menos, mas tá beleza. Vamos pegar o treinamento. Peguei o treinamento aqui. Tá beleza. E só por os 3, né? É bom ver, isso eu fiz separado, vamos fazer um por um, porque eu tenho treinamento, teste, validação, mas você viu que não ficou só, podia ficar, porque isso tem que tomar cuidado, como eu já fiz aqui, ele já pegou aleatório, quando eu fazia o split, isso que é legal. Ele já pegou de toda a distribuição. Eu não podia correr o risco de ficar com os testes só nessa primeira parte, ou com validação só aqui, na parte negativa. Então tem que tomar cuidado. Você lembra? A gente sempre tem que ver que os meus testes de validação e teste cobrem tudo. Beleza. Aí, pessoal, vou criar um primeiro modelo, criar um primeiro modelinho pequenininho, vagabundo, só com um teste. Vou treinar o modelo, tá certo? 500 épocas, papapá. Vou treinar, vou analisar. Vocês vão fazer em casa, agora não vai dar tempo, mas aí a gente vai fazer uma análise para ver. Aí a gente olha, opa, não ficou, você vê que não ficou tão legal aqui, ó, quando eu analisei a perda, né? Tá vendo? A gente olha aqui pelo MAE, né? Que é o Mean Average Error. Pessoal, e a hora que olha que legal, a hora que eu botei os meus dados de teste junto com o que ele previu, olha que deu aqui. Quer dizer, ele não conseguiu gerar uma senoide. Óbvio, porque o nosso modelo é muito vagabundo. Então, qual o segundo passo? Nós viemos aqui, ó, dobramos o número de neurônios do layer e botamos um segundo layer. Quando a gente fizer isso, agora não vou fazer para não perder tempo, depois vocês vão analisar direitinho, a gente já viu, ó que legal, eu já fiquei com erro quase zero, parece que está bem. E a hora que eu rodei, olha que legal. Quer dizer, aqui está quase uma reta, né? Não está assim suave. Mas olha, eu já consegui fazer o modelo. Né? E é isso que eu queria deixar para vocês fazerem em casa agora. Né? Dá uma analisada nisso. Por exemplo, tenta, não sei se aumentar um pouco as épocas, talvez não, porque eu acho que se você olhar as épocas aqui, ó, a gente olhando aqui, pensando bem, ó, aqui, ó, cara, de 200 para cima já tá, eu acho que eu podia inclusive parar no 200, fazer, né,
parar o treinamento, correr, né? E fazer para que lembra, para evitar overfitting, eu quebro no 200. Talvez aí, né? Usar o que a gente viu lá de apagar uns neurônios. Tenta, se vocês quiserem botar, talvez aumentar mais um layer, né? Ela vai ficar mais parruda, mas corre o risco de fazer overfitting. Aí você usa aquelas técnicas para ver se, quem sabe, fica um pouquinho mais redonda. Mas já é suficiente. Tá? E aí, moçada, converter o que a gente fez agora aqui. A única coisa que é legal, que é bacana, tá? É que é o seguinte. Se você quiser usar o que a gente chama de, tá vendo? Usando TensorFlow Lite, Offset, Built-in int 8, que é converter. Porque quando a gente fez quando usei a conversão que a gente fez anteriormente, foi a default, o que ele fez? Ele fez só para os pesos. Para você converter todo o modelo, tudo internamente a ele para 8 bits, você tem que criar primeiro uma espécie, você tem que fazer uma espécie de fine tuning. Por isso que eu não quis falar antes, que era mais enroladinho, que é criar um dataset representativo. O que eu fiz? Peguei 500 pontos aqui e gerei um dataset com 500 pontos, que eu chamei de representativo dataset, tá? E aí você, na hora de fazer a conversão, você usa esse aqui. Aí ele vai gerar o modelo. E aqui vocês vão ver no final, que legal, a gente fez uns testes aqui, é legal, que você vai conseguir ver que, por exemplo, o modelo do TensorFlow, e aqui a gente analisou as diferenças de erros e tal, né? E a gente viu aqui, ó, quanto foi o erro de cada um dos 3 modelos, né? Deu para ver, olha aqui, ó, pegando o erro, 00121 foi o erro do TensorFlow, no TensorFlow Lite deu igual, e no quantizado deu 0133, está vendo? Mudou de 0012 para 013, quer dizer, na terceira casa decimal variou, quer dizer, o erro aumentou um pouquinho o erro. Tem que ter isso em consideração. Aumentou um pouquinho o erro. Mas em termos de tamanho, o modelo original do TensorFlow era um modelo de 4K, no TensorFlow Lite foi 3K e no quantizado 2.5K, quer dizer, baixou 500 bytes. Vocês perceberam como foi reduzindo legal o tamanho dos modelos? E esse, como era muito simplesinho, até não baixou tanto. Né? Gente, esse cara, que a gente depois converte, mesmo que a gente fez lá, esse cara que a gente converteu aqui, ó, vocês podem até fazer alterações, o que a gente vai fazer depois, quando for testar o nosso kit, nós vamos pegar o modelo, nós vamos pegar o Arduino. O Arduino tem lá um Hello World dele, e ele tem lá, vamos dizer assim, um cara que lê esse modelo. E nós vamos pegar esse modelo, sabe fazer o quê? Nós vamos fazer ele variar a intensidade do LED. Tá? A gente vai fazer, né, com que o LED... vou pegar em vez de fazer um programa para variar a intensidade do LED, né, usando técnicas que a gente tem que dá para fazer, mas eu quero fazer o seguinte: pegar um valor X linear de entrada, rodar esse modelo, gerar uma senoidal no nosso Arduino, e com essa senoidal eu usar esse valor de senoide para acender e apagar um LED. Vou ver o LED brilhar, aumentando, diminuindo, seguindo, né, segundo uma senoide. Olha que legal, né? Super bacana aí. Tá bom, gente? Pessoal, tem um monte de coisa para ler dessa aula. Por favor, não esqueçam de ler, tá bom? Eu acho que é super importante. Tá? Nós vimos bastante coisa hoje aqui.